Curso Pregando com Excelência, com o pastor Gladstone Rothschild. A graça e a paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Pregando com Excelência, o seu curso de pregação gratuito aqui no YouTube. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a vida devocional e o preparo espiritual do pregador. Em primeiro lugar, eu quero dizer que um pregador pode ter uma excelente oratória, mas se não tiver vida devocional, se não tiver vida com Deus, a sua pregação não passará de um discurso vazio. Eu gosto do que E.M. Bondes escreve no livro Poder pela Oração. Ele diz o seguinte: pregadores mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. O que é um pregador morto? Um pregador morto é um pregador que não tem comunhão com Deus, não tem vida devocional, não tem prática da palavra, não exerce a espiritualidade. Esse tipo de pregador não é digno do púlpito, mas se atreve a estar no púlpito. Não tem vida com Deus, mas está ali e prega, e prega, e prega. Ele está morto e corre o risco de matar pessoas espiritualmente, porque aquele que tira de si uma mensagem morta não tem vida alguma. Imagine uma igreja que tem no seu púlpito um obreiro que prega domingo após domingo, semana após semana, mas ele não tem vida com Deus. Que desastre não será? Ou imagine aquelas igrejas que chamam pregadores, aí tem lá aqueles pregadores que pregam de igreja em igreja, tem agenda cheia, mas não tem vida com Deus. Tá cheio disso por aí. Tá cheio de gente, é claro, gente que se santifica, que busca, que tem unção de Deus, mas também tá cheio de gente que não tem nada disso e está sendo chamado para pregar. Isso é um grande problema. Em segundo lugar, eu quero dizer que a vida devocional sustenta o pregador. E a vida devocional, entre tantas coisas, porque tem gente que fala, como eu vou desenvolver minha vida devocional? O que seria isso? Bom, três coisas são importantíssimas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. É preciso ter uma vida voltada à palavra de Deus. A leitura da palavra, ao entendimento da palavra. As decisões precisam ser pautadas na palavra. Deus nos chamou para pregar e nos chamou para ser bem-sucedidos na pregação, porque se formos bem-sucedidos, o nome do Senhor será glorificado, é claro. E como ser bem-sucedido? Salmo de número 1, os versículos 2 e 3, fala que aquele que medita na lei do Senhor, ou seja, na palavra, de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação certa e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Logo, aquele que medita na palavra de Deus é bem-sucedido. O Senhor disse a Josué, Josué, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Faça como o meu servo Moisés fez. E assim você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido e fará com que esse povo seja bem-sucedido também. Uma outra questão da vida devocional, e isso caminha junto com a palavra, é a oração. Palavra e oração, oração e palavra são inseparáveis. Alguém já disse que perguntaram para A.W. Tozer se o que ele considerava mais importante, a oração ou a palavra ou a oração. E ele disse o seguinte: olha, pega um pássaro e pergunta para ele qual asa é a mais importante, se é a esquerda ou se é a direita ou se é a esquerda. Ele não pode voar só com uma asa. Assim é o crente. Ele não pode caminhar somente com a palavra ou somente com a oração. É preciso as duas coisas. Então a vida devocional, ela é constituída de oração. O pregador precisa orar. Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele fala que o pastor que não ora 2 horas por dia é alguém que não devia pastorear, não devia ser chamado de pastor. Imagine. Charles Spurgeon fala que ninguém merece um obreiro preguiçoso no púlpito. É preciso oração.
Na palavra, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. Então, vida devocional precisa de palavra, de oração e agora, em terceiro lugar, a vida devocional necessita de santificação. Uma vida de santificação. Palavra, oração e santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 15, Pedro diz, repete o que está escrito lá em Levítico: sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo. Nós precisamos de santificação. O pregador precisa ser alguém que vive em constante santificação. Ele não pode ser alguém que denuncia o pecado no púlpito, mas o pratica em secreto. Não, ele não pode ser esse tipo de pessoa, porque aí ele será um hipócrita. Os pecados do pregador são os mestres dos pecados. Não adianta. O pregador precisa estar em santificação constante. Uma vida de santificação, afastando-se do mal, das intrigas, dos problemas, de tudo aquilo que Deus abomina. Em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção que a preparação espiritual vem antes da pregação. A preparação espiritual, ela vem antes. É na oração que as mensagens surgem. É na vida com Deus que entendemos a palavra. É quando nos voltamos a Deus, abrimos a Bíblia. Ainda que peguemos papéis para fazer anotações, né? Aqui tem um esboço de uma mensagem que eu preguei recentemente. Ainda que usemos os comentários para estudar, né? Para nos aprofundar, para entender melhor o texto. Mas nada disso pode preceder a vida espiritual. Se não tem vida com Deus, não adianta querer pregar. Tenha vida com Deus primeiro. Se não tem vida de oração, não adianta querer ocupar o púlpito. Precisamos entender isso, A vida com Deus precede qualquer serviço que façamos na obra dele. Em quarto lugar, eu quero chamar a sua atenção para o perigo do ativismo sem devocional. A gente pode virar uma máquina de estudo, de produzir sermões, de produzir estudos e tantas outras coisas, e nos enrolar no meio disso. Quantas pessoas prega a tanta gente, mas ele mesmo não absorve nada. Ele tem uma agenda cheia. Ele é alguém que ele prepara inúmeras mensagens, mas ele nunca senta para ouvir ninguém, ele nunca para ouvir. Ele está sempre preparando um sermão, preparando um esboço, estudando um tema, estudando uma teologia sistemática, lendo um livro, lendo um comentário, mas ele não praticou nada daquilo que nós já falamos antes. Isso é um grande perigo. Isso faz com que a pessoa caminhe de uma forma capenga. Capenga é algo que está entortando para um lado, arrastando um lado. Isso faz com que ele ande em círculos, isso faz com que ele não saia do lugar, que a sua vida espiritual seja uma vida mirrada. Isso é um grande perigo. Então tomemos cuidado com essas questões. Vida devocional é importantíssima. Você quer pregar com excelência? Eu tenho certeza que Deus quer que você pregue com excelência. Deus quer isso, mas você precisa ter vida devocional. Precisa ter uma vida espiritual para com Deus. E aí sim, você pregará com excelência. Homilética, exegese, hermenêutica, são coisas importantes na área da pregação? Claro que são. Mas nada disso, absolutamente nada disso, terá efeito, servirá para alguma coisa, se você não tiver uma vida devocional, uma vida de entrega total a Deus, uma vida espiritual para com Deus. Se não tiver isso, vida espiritual, vida devocional, o pregador pode ter a formação que tiver, pode ser aprofundado no grego, no hebraico, ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa oratória, ele vai ser apenas alguém que prega
um discurso vazio. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos buscar a presença de Deus constantemente para pregar com excelência. Que Deus te abençoe. Aproveita, curta esse vídeo, deixa o teu comentário, compartilha com mais alguém e até a próxima aula, permitindo Deus.